Um derby tecnicamente apenas razoável, foi o que vimos na vitória da Ponte, 2-0 para cima do Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. O Guarani começou melhor o jogo, começou mais confiante, começou com as linhas mais altas, começou mais agressivo, criou duas situações importantes até 15 do primeiro tempo, depois a Ponte equilibrou. O jogo ficou muito igual, a Ponte subiu um pouquinho as linhas, passou a ficar um pouco mais com a bola. Essa é a história do primeiro tempo, até quando ocorreu o lance que para mim mudou a história do clássico. 34, a Ponte fez 1-0 de pênalti, mas o pênalti foi cometido aos 29. E aí vai, confere, vem, VAR, o jogo ficou parado muito tempo e acabou sendo expulso o Lucão. Quer dizer, era muito tempo para o Guarani com um jogador a menos na casa do adversário. A Ponte fez o gol de pênalti e já inferiorizado no marcador. Primeiro tempo a Ponte terminou sem sofrer absolutamente nada. O Guarani, eu digo depois que a Ponte saiu na frente. Até 15 minutos o Guarani foi melhor. Dos 15 aos 30 equilibrado. E depois até o final do primeiro tempo a Ponte melhor e com um detalhe, né? O Guarani fez uma alteração através do seu treinador, o Maurício Souza, tirou o Anderson Leite, que era o cara da transição meio-campo-ataque, e veio com o Titi para recompor a zaga. O Guarani sentiu muito emocionalmente a inferioridade de um jogador a menos e o gol tomado. Esse foi o placar que tudo levava a crer que seria o placar do primeiro tempo. Mas lá na frente, por causa da parada do VAR, a 53, outro pênalti. E aí do Rafael. Pênalti infantil em cima do Jean Dias. Jean Dias provavelmente não ia fazer nada de importante com a bola, ele deu um totozinho por baixo, ficou caracterizado, e aí Rafael em Jean Dias. O Jean Dias bate, faz 2-0, e aí fechou o primeiro tempo. Veio o segundo tempo, a Ponte só administrou, a Ponte não jogou, acho até que correu um risco desnecessário de recuar tanto, e o Guarani, mesmo com um jogador a menos, até 37 do segundo tempo, porque a 37 as coisas ficaram igualadas, que foi expulso o Simon. E o Guarani criando, indo, teve mais posse de bola. O Diogo Silva trabalhou muito mais do que o Gabriel, né? O Gabriel Mesquita, o goleiro do Guarani, e dentro deste panorama, se o Guarani tivesse feito um gol, teria voltado para o jogo, teria incendiado o clássico. Mas a defesa da Ponte se segurou. O segundo tempo da Ponte foi tecnicamente fraco, foi só de administração, e o segundo tempo do Guarani foi melhor, foi de garra, foi de guerra. Foi um time valente que com um a menos conseguiu ser melhor do que a Ponte, mas não o suficiente para chegar pelo menos ao empate. Ao final, pelo primeiro tempo, para mim justo, Ponte 2, Guarani 0, no derby 209, meu queridíssimo Edu Pinheiro.